Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Diretor de Coordenadoria de Educação para o Trânsito apresentou a campanha Maio Amarelo, que terá início no próximo mês. Então, nessa campanha, nós vamos intensificar ainda mais o número de trabalho, o número de pessoas a serem atendidas. Em 77 ações durante o mês de maio, nós vamos estar entregando material educativo nas instituições. Vereadores cobram fiscalização do contrato de serviço de home care no município. Algumas irregularidades, que não são poucas, são diversas, as irregularidades da empresa. Uma delas é recontratar outra empresa para gerenciar o serviço que compete a ela, vereador Ricardo. Não é? Recontratar e ceder os funcionários que compete à empresa, colocá-los em uma cooperativa. Isso no contrato da empresa impede qualquer ação que corresponde a este levantamento feito por esta casa. E a gente pede a fiscalização e a gente pede à Secretaria de Saúde que tome as providências cabíveis a essa empresa. O que a gente não pode é deixar com que essa empresa faça com os funcionários o que quer, né? Já tem várias denúncias no Ministério do Trabalho para que elas cumpram aquilo que está no contrato delas. Vereador questiona a mudança de local de atendimento da concessionária de energia. A Enel ela tira um local de atendimento, um ponto de atendimento do centro da cidade, que facilitava para todo mundo, em frente a uma praça onde todo mundo, o ônibus passa ali na frente, e aí ela vem para Aroeira. Eu sou criado na Aroeira, eu quero que continue na Aroeira, até porque existe uma população gigantesca ali, Aroeira, Malvina, Botafogo, Morro de São Jorge, Morro de Santana. Então, é numeroso ali. Só que o acesso, ele é muito pior do que o do centro. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. A convite do vereador professor Michel, o diretor de Coordenadoria de Educação para o Trânsito de Macaé, Leandro Aracati, apresentou a campanha Maio Amarelo, que terá início no próximo mês. Trata-se de um movimento de conscientização mundial realizado anualmente em maio, com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância da segurança viária e a redução de acidentes no trânsito. Então, nessa campanha, nós vamos intensificar ainda mais o número de trabalho, o número de pessoas a serem atendidas. Em 77 ações durante o mês de maio, nós vamos estar entregando material educativo nas instituições, fazendo blitz educativas, tanto aqui como na Serra, palestras em empresas, indo e fazendo circuito escolar, tanto na rede municipal quanto as municipalizadas. Esse projeto piloto, ele surgiu até enquanto hoje a vereadora Leandra Lopes era secretária, nós fizemos a demarcação e toda de forma lúdica uma pista, onde trazia todo o cenário da rua para dentro da cidade universitária. E ali nós fizemos com que as escolas viessem com seus alunos e a gente ali tratava com o tema de forma real, lúdica, que eles entendessem. E esse ano nós vamos fazer com 20 escolas. Esperamos atender em torno de 2.000 a 2.500 alunos. O porquê que o trabalho de base ele é importante? Nós, que hoje já dirigimos, não tem uma palavra melhor do que falar isso. Somos viciados. Viciados em ganhar atalhos, viciados em acelerar o tempo,
viciados em achar uma rota que favoreça, viciados em pegar um acostamento para levar vantagem sobre outros. Então, é muito difícil, mas não impossível, trabalhar com pessoas que já possuem um vício. Então, trabalhar com a base é fazer a mudança. De fato, é fazer com que essas crianças jovens e aqueles adolescentes prestes a tirarem a habilitação já tenham a noção do trânsito, coisas que a autoescola deveria fazer, mas infelizmente não a faz. E eu queria propor a essa casa uma forma da gente realmente, apesar de ser competência federal da União, a gente fazer com que as autoescolas acrescentem dentro do seu currículo não só ensinar a passar no Detran, mas ensinar a guiar. Porque hoje o que a gente gente simplesmente vê as autoescolas ensinando as pessoas a passarem na prova do Detran. E depois, quando conseguem, a gente vê o que está acontecendo. De 18 a 39 anos, não há nada no mundo que mate mais do que o trânsito. E você, quando deixa de ter esse conhecimento, essa habilidade, essa atenção, essa previsibilidade e a decisão, você está cometendo a si não só um acidente de trânsito consigo, mas também levando aos outros o perigo real. E quando eu falo aos outros, pode-se entender de diversas vertentes, mas a principal dela é que quando a gente se doa, é quando a gente faz algo imprudente, negligente ou de forma de imperícia, a gente não está colocando em risco somente nós. A gente, egoístamente, está levando aqueles que nos amam a passar por momentos dolorosos, difíceis, e que eles, a princípio, não tinham nada a ver. Porque quando aquele ser humano, aquele motorista, de forma imprudente, vem se acidentar e se torna um dependente, ele algema todas as pessoas que o amam junto com ele. É a mãe, é o irmão, é a esposa, é o filho. Todos eles passam a ter praticamente a sua vida limitada àquela que não foi ceifada, mas está numa cama, no cadeira de roda. Então, é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre nós, é sobre os outros. A gente promove também, nesse mês, cursos e torneios entre autoescolas, incentivando justamente o que nós acabamos de falar, blitz educativos, simulação de acidente de trânsito, como feito na cidade universitária, outra feita na RJ 106, e demais que nós fizemos aí durante muito esse tempo, na intenção de chamar a atenção das pessoas. A corrida do Maio Amarelo, que se tornou também um marco aqui da nossa cidade, sendo a maior corrida em número de participantes de Macaé. No ano passado, nós tivemos 1.294 participantes. Esse ano, nós vamos iniciar as inscrições quando iniciar o mês de maio. Mas a possibilidade de ser maior esse número é real. E também temos o Pedal Solidário, onde nós trabalhamos com o ciclista. E a gente recolhe doações, participação em si, para que outras pessoas que necessitam, a gente possa doar. E, para esse ano, nós preparamos um material que alguns já estão até distribuídos, porque nós já iniciamos esse tema de desacelere na virada do ano. E alguns nós já lançamos, mas nós vamos trabalhar com mini-door, outdoor, busdoor, aparelhos de ginástica que existem, colocados na cidade toda, e redes sociais. Temos que ir muito além, mas essas são as condições reais. E nesse tema, aí eu sempre me lembro de uma frase que eu gosto até de repetir muito, que é do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele diz, façamos o nosso melhor
nas condições que nós temos, enquanto nós não tivermos condições melhores para fazer melhor ainda. O vereador Cezinha apresentou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre a execução do contrato da empresa responsável pelo serviço de home care, em razão das denúncias feitas pelos trabalhadores do setor. Durante a discussão, o líder do governo ressaltou que tais ações não têm relação direta com o executivo, mas destacou a necessidade de uma fiscalização mais ativa, uma vez que a empresa não estaria cumprindo integralmente o contrato afirmado. Presidente Luciano, em nome do governo, da gestão do prefeito Elbert, não poderia me furtar de protocolar nessa casa um requerimento até para resguardar o governo do prefeito Elbert, né? É uma empresa que vem mostrando na sua gestão uma falta de responsabilidade com o município de Macaé. Algumas irregularidades, que não são poucas, são diversas, as irregularidades da empresa. Uma delas é recontratar outra empresa para gerenciar o serviço que compete a ela, vereador Ricardo, não é? Recontratar e ceder os funcionários que compete à empresa, colocá-los em uma cooperativa. Isso no contrato da empresa impede qualquer ação que corresponde a este levantamento feito por esta casa. E a gente pede a fiscalização e a gente pede à Secretaria de Saúde que tome as providências cabíveis a essa empresa. O que a gente não pode é deixar com que essa empresa faça com os funcionários o que quer, né? Já tem várias denúncias no Ministério do Trabalho para que elas cumpram aquilo que está no contrato delas, junto com o município de Macaé. Então eu estou fazendo o papel aqui de líder do governo, protegendo a gestão do prefeito Elbert, protegendo também as gestões, as pastas que são cabíveis aqui nesse levantamento, né? Eu espero que conceda a esta casa as reivindicações feitas aqui para que a gente possa oficializar de fato essa empresa aqui através da gestão do presidente Alain, né? Porque a gente sabe que a empresa foi contratada para tal serviço e ela está fazendo totalmente ao contrário do que condiz no contrato. Eu já li o contrato de cabeça para baixo, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, o que diz no contrato, que ela não pode contratar uma cooperativa para recontratar os funcionários. Ela não pode fazer várias ações que ela está fazendo junto com o município de Macaé. Então, eu levanto aqui em nome da liderança de governo, até para proteger a gestão do prefeito Elbert. Obrigado, presidente. Peço a palavra. Continue em discussão com a palavra, vereador Ron de Macaé. Parabenizar o vereador Cezinha pelo requerimento. Vereador, eu recebi inúmeras também, o nosso gabinete de técnicas de enfermagem reclamando da empresa, da situação, da forma que tem sido, né, atendido pela empresa como profissional. Então a gente vem reforçar, porque nisso, presidente, só quem sofre é a nossa população, né, pela má qualidade no atendimento, que os profissionais não sendo ali, tendo seus direitos, não trabalham da forma conforme tem que trabalhar. Então, faço jus às suas palavras, coloco uma data à disposição também para que a gente possamos junto estar fiscalizando essa empresa. Sim. Vereador Ronde, só esqueci de complementar aqui que nem o piso salarial, que é lei federal, a empresa está cumprindo com os funcionários. O funcionário está recebendo R$ 1.300. O piso salarial dos profissionais de saúde é 3.400, se eu não me engano, né, doutora Maiara? Então, nem a lei federal eles estão cumprindo, que é a base salarial, o piso salarial dos técnicos de enfermagem. Então, a gente gostaria de pedir aqui, através da Secretaria de Saúde, que possa notificar essa empresa, porque essa empresa, entendeu, vem, ganha o serviço, oferece o preço lá embaixo e não cumpre
o seu dever, que é de cumprir o que está no contrato. Obrigado, vereador Rony. Com a palavra, presidente. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Quero parabenizar o vereador Cezinha pelo requerimento. Quero aqui deixar o meu respeito aos profissionais de saúde. A gente tem vindo com uma certa frequência falar dos profissionais de saúde aqui nessa casa, e eu fico muito preocupada da forma como tudo tem sido conduzido, Cezinha. Eu discordo um pouquinho de algumas questões, independente do salário que eles recebam, independente das condições que eles estejam trabalhando, o profissional de saúde ele se dedica muito. O profissional de saúde, independente do salário que recebem, dedicam suas vidas, não é isso? Não deixa de ir ao plantão, independente se saiba ou não se o salário vai entrar. Deixa o seu filho em casa, independente de como a empresa está te tratando, independente de como a gestão tem conduzido o processo de trabalho. Eu sei porque eu sou profissional de saúde, eu sou plantonista. Para a gente entrar na saúde pública ou privada, a gente tem muito amor pelo que a gente faz. Então, aqui, Cezinha, parabéns pela responsabilidade com todos os profissionais de saúde. Eu me coloco solidária e incluo o meu mandato à disposição dessa causa. Eu peço à Secretaria de Saúde que atenda também esses profissionais, que haja em relação à empresa Med Saúde. A gente tem recebido também muitos questionamentos do home care da cidade. Então, além das condições de trabalho desses contratados, agora terceirizados, que piora ainda mais a situação, a nossa grande preocupação são com os pacientes. Pacientes esses que dependem do nosso home care. E a gente recebeu, né, Cezinha, muitas denúncias da condução do tratamento desses pacientes. Então, eu me coloco aqui também à disposição para a gente conseguir somar forças, coloco a Comissão de Saúde dessa casa à disposição para a gente conseguir o embasamento necessário e ter resposta desse requerimento, e eu prezo muito pela ação da Secretaria. Eu queria falar um pouquinho, primeiro parabenizar o vereador Cezinha e líder da bancada nesta casa. São 2 pontos aqui que eu pude observar bem. Primeiro, que os profissionais de saúde não têm culpa nenhuma. Segundo, que quartelizou o serviço. E quem sofre é a ponta, porque os familiares estão sendo ameaçados, que vão ser retirados do serviço implantado nas casas das pessoas, e estou começando a ficar desesperado. Também chegou no meu gabinete várias denúncias, e aí o líder da bancada defende muito bem, porque o prefeito faz a parte dele. Contrata, licita, o dinheiro está lá, a empresa foi vencedora, está lá para prestar o serviço, não faz. Então, a empresa tem que tomar vergonha na cara e fazer o serviço que foi contratado. Presidente, eu estava esperando, ouvindo vocês debaterem, e estava aguardando, falava, não falava, mas que sensibilidade do senhor. Os profissionais da saúde não têm culpa, e muito menos as pessoas assistidas por eles. E se a gente foi eleito para a gente defender o povo, é quase que uma obrigação dessa casa fiscalizar de perto esse contrato, porque a gente está falando de vidas, não só dos profissionais de saúde, que sim merecem atenção, mas das pessoas que estão sendo assistidas, que talvez não estejam sendo assistidas de forma coerente, técnica e certa, até pelo ponto da desmotivação salarial, que, sejamos francos, um profissional bem valorizado, bem remunerado, ele atende diferentemente. É o contínuo. A vereadora doutora Maiara Rezende solicitou à Secretaria de Saúde esclarecimentos sobre a destinação da verba de ampliação do Hospital Municipal, bem como atualizações sobre o andamento da obra e do projeto. A iniciativa busca garantir melhor transparência no processo e assegurar que as melhorias previstas sejam executadas de maneira eficiente. Gostaria de aproveitar a presença do deputado Chico, que a gente teve no início da sessão, e foi uma grata surpresa o meu requerimento ser votado hoje. Esse requerimento trata da verba de 35 milhões de reais, que, à época, o deputado Chico Machado, com o presidente, à época, Newton César, conseguimos, com toda a parceria e cuidado do nosso prefeito Elbert Rezende, atrair esse recurso para ampliação do HPM. Essa obra conta
com a reforma ampla de toda a maternidade. Nas últimas sessões, a gente tem falado aqui, eu, Liomar, Leandra, sobre o banco de leite, sobre a estruturação da maternidade, sobre novos centros cirúrgicos, sobre novas UTIs neonatais. E eu preciso entender, através desse requerimento, como está o andamento desse projeto. Enquanto eu estive secretária, quando eu deixei a secretaria, nós já estávamos com a empresa dentro do hospital, fazendo todo o alinhamento para a execução do projeto arquitetônico. Então, agora, com esse requerimento, eu solicito que a Secretaria de Saúde nos envie resposta para que a gente possa entender todo o planejamento de obra. Temos visto toda a sobrecarga de leitos do hospital, e eu peço encarecidamente ao secretário de Saúde, Dr. Lucas Rodrigues, que responda os requerimentos solicitados dessa Casa Legislativa. O nosso interesse, além de fiscalizar, é contribuir para os avanços de saúde desse município. O vereador Denis Madureira cobrou explicações da concessionária de energia elétrica sobre a recente mudança do local de atendimento, que foi transferido do centro de Macaé para o bairro da Aroeira. A alteração gerou preocupações entre os moradores, especialmente aqueles que dependem do acesso centralizado para resolver questões relacionadas ao fornecimento de energia. Então, na verdade, a Enel é um desserviço na nossa cidade, infelizmente. Eu até falei já aqui em sessão que a Enel ela poderia fazer um grande serviço para o município, pedir para sair, pedir para ir embora. Ontem a gente falou, mais uma vez, na sessão passada, falamos da Enel, porque a Enel ela tira um local de atendimento, um ponto de atendimento do centro da cidade, que facilitava para todo mundo, em frente a uma praça onde todo mundo, o ônibus passa ali na frente, e aí ela vem para Aroeira. Eu sou criado na Aroeira, eu quero que continue na Aroeira, até porque existe uma população gigantesca ali, Aroeira, Malvina, Botafogo, Morro de São Jorge, Morro de Santana. Então, é numeroso ali. Só que o acesso, ele é muito pior do que o do centro. Então, já que abriu um na Aroeira, abra um no centro, volte com o do centro, abra um para o lado do Lagomar, para o lado do aeroporto, porque, na verdade, eu acho que é o mínimo que a Enel tem que fazer na nossa cidade, porque já não atende bem. Então, aí reduz, porque, querendo ou não, causou uma dificuldade, porque agora, você imagina, o local de acesso é horrível para parar, é horrível para estacionar. Então, na verdade, a gente quer que continue o da Aroeira, que foi um ponto positivo, mas que mantenha o do centro e que abra outro, do lado do Lagomar, do lado do Engenho da Praia, porque aí, sim, eles vão estar começando a fazer o papel deles, que é cuidar e atender bem a nossa sociedade. E, por fim, a vereadora doutora Maiara Rezende compartilhou um relato de uma cidadã que solicitou sua ajuda para que a parlamentar realizasse uma visita ao pai internado no Hospital Público Municipal, o HPM. Durante a visita, a vereadora constatou que a unidade apresentava condições críticas, destacando a necessidade de melhorias nos serviços prestados. A parlamentar enfatizou a importância da cooperação e diálogo entre os poderes para assegurar que a população tenha acesso aos serviços de saúde adequados. Na última quarta-feira, eu fui ao culto da igreja que eu frequento, Igreja Gileade. Vocês vão entender o porquê disso tudo. E no final do culto, uma filha desesperada me procurou, perguntando se podia trocar uma palavrinha comigo. Ela não me conhecia e eu também não a conhecia. Prontamente parei, eu estava com meu filho, com meu esposo, com os meus pais, e fui entender o que estava acontecendo. Aquela filha, ela estava desesperada porque o seu pai estava internado no HPM após uma amputação. E ela estava um tanto quanto apavorada com as condições que seu pai estava internado. E ela perguntou se eu podia, no dia seguinte, fazer uma visita ao pai dela, como médica. Eu até conversei com ela na ocasião, falei que minha agenda no dia seguinte estava muito cheia de reuniões, mas que eu daria um jeito de ir ao HPM. Chegando ao HPM, eu fiz questão de me conter e ir diretamente no leito do pai dessa paciente. Politrauma 3, mais especificamente.
Chegando lá, Ricardo, eu levei um susto com o que eu encontrei. 33 pacientes internados numa enfermaria. Mas eu me contive em tentar chegar no leito daquele pai. Eu não consegui. Eram muitas macas atrapalhando o acesso. Eu estiquei o meu corpo, estendi a minha mão para conseguir chegar no pai dela. E como eu sempre faço com todos os meus pacientes, eu perguntei para ele como que ele estava se sentindo. Me apresentei como médica, não me apresentei como vereadora, não cabia nesse momento. Eu fui como médica, a pedido de uma filha. Ele olhou para mim e disse: doutora, olha para mim. Olha como eu estou aqui. Olha como nós estamos aqui. Eu olhei ao redor e eu não acreditei. É difícil para profissional de saúde, para uma profissional de saúde que foi gestora daquele hospital, como disse aqui o deputado Chico, eu fui diretora-geral do hospital, fui secretária de alta e média complexidade, encontrar aquelas condições. Eu confesso que eu questionei algumas pessoas naquele momento. Eram pacientes internados sem lençol, um outro que o travesseiro era um pacote de fralda. Depois desse momento, alguns colegas me chamaram para tomar um café porque eles viram como eu estava. Eu saí de lá do hospital e eu recebi inúmeras mensagens de colegas do hospital e também de familiares de pacientes que ali estavam, dizendo que só foi eu sair, que as tratativas daquela enfermaria mudaram. Mas eu quero deixar aqui um reforço. Dê em alta com critério. Não é porque um vereador vai a um hospital que depois dessa ação tem que sair dando alta para ter leito. Não adianta dar alta hospitalar, e aqui eu vou falar bem tecnicamente, porque eu fui como médica, não adianta dar alta hospitalar para paciente saturando 80, 60. DPOC grave de saturando. Esse paciente que eu estou falando, um outro, recebeu alta hospitalar ontem nessas condições. Chegou no ILPI, voltou na mesma hora para o HPM. Não adianta dar alta assim. A gente tem que dar alta hospitalar com responsabilidade. Eu reforço a vocês, porque eu conheço o prefeito Elbert Rezende. E eu sei que ele não tem ciência dessas questões. Eu fui secretária também do governo. Eu sei da sua competência, da sua humanidade, do quanto ele é presente, do quanto ele cobra os secretários. Temos aqui vários vereadores que foram secretários. Não tem como ele ter ciência de questões extremamente técnicas, e para isso que tem técnico. E é por isso que eu estou falando aqui, presidente. E depois que eu cheguei, pasmem, eu recebi um recado que não é para eu ficar indo no hospital em horário que não seja de visita. E eu deixo a pergunta aqui. Por quê? É para eu não encontrar o que eu encontrei? Mas eu acredito muito que a direção do HPM, no nome da Alessandra Dames, não tem noção do artigo 5º da Constituição de 88, que me dá o direito, enquanto médica, de adentrar unidades hospitalares, tanto públicas ou privadas, sem pertencer ao corpo clínico do hospital. É direito inviolável do vereador. E é dever, meu dever, enquanto presidente da Comissão de Saúde. Então, como eu não sou mulher de recados, eu vou deixar aqui a minha fala, presidente. Eu volto. Eu volto todas as vezes que for necessário. Eu volto todas as vezes que a população me solicitar. Foi para isso que eu fui eleita. Foi para isso que eu fiz medicina. Foi para isso que eu fui eleita como presidente da Comissão de Saúde. E como eu conversei com o presidente antes de falar isso aqui,
Eu voltarei sempre ao HPM. Eu voltarei sempre às unidades de saúde. Se hoje eu estou aqui, ocupando essa cadeira, é fruto de um trabalho sério, de comprometimento com os munícipes dessa cidade. E eu quero também aproveitar e deixar uma reflexão. Quando a gente ocupa um cargo público, quando a gente ocupa cargos de coordenação, de direção, de secretariado, a gente tem que saber o peso da responsabilidade do cargo que a gente ocupa. E hoje, a direção geral do HPM não gera apenas pessoas, não. Não é só gestão de pessoas. Você lida com vidas. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Obrigada, presidente. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe e até amanhã.